Conner hoje, eu tenho o prazer de trazer aqui o Fábio Freitas, que é presidente do Grupo de Mídia de São Paulo, a Luciana Schwartz, que é Head de Mídia e BI da Babel Asa, consultora do Grupo de Mídia São Paulo, curadora do Mídia Dados e vice-presidente da APP de Conexões e Relações com o Mercado. E o Antônio Toledano, que é vice-presidente de Mídia e Negócios da Alma Lab, conselheiro do Grupo de Mídia de São Paulo e do CONAR. Eles vão estar aqui hoje falando para a gente sobre a 38ª edição do Mídia Dados, que eu acho bem interessante a gente expor para os nossos associados, para o pessoal que está sempre presente na ANER, o que é que aconteceu aí nessa edição e quais foram os resultados, não é verdade? Então, fiquem à vontade. Quem começa? Luciana? Pode ser. É um prazer estar aqui. Agradeço muito a NER, agradeço ao meu colega Toledano, feliz de estar vendo algumas pessoas que eu conheço, Fábio, Adeildo, estou vendo o Malu, que entrou agora. Enfim, eu agradeço essa participação. Eu já estou com o Mídia Dados, já vai fazer 20 anos, e por isso que eu sou conhecida aí como a mãe do Mídia Dados, e desde que começou o Covid, né, nós implementamos as edições totalmente digitais, 100% digitais, e todo esse trabalho também com muita informação através de infográficos também foram implementados nesses últimos anos, quando foi se tornando 100% digital, a partir de 2023, a gente tem uma série de infográficos que foram possíveis graças à permissão do próprio Fábio Freitas, e do Paulo Gregorassi também, que está com a gente no grupo de mídia em tudo. E essa nova versão do Mídia Dados, ela veio junto a uma série de outras ações que aconteceram nessa nova gestão, que iniciou com a Lica, com a ajuda do Fábio Freitas, e nos últimos anos a gente tem o Fábio Freitas na liderança. Eu acho que antes de entrar propriamente dito nos resultados do Mídia Dados, eu não sei o que vocês acham, mas também do Toledano poder introduzir, visto que o Fábio ainda não chegou, um pouco sobre esses 54 anos aí do grupo de mídia, né, Toledano? Então, não sei se você quer colocar algumas palavras também. Exato. Obrigado, Luciana. Bom, é um prazer também para mim estar aqui nesse café, com tanta gente querida e conhecida também que eu estou. E, na verdade, são 57 anos, né, de mídia. O grupo de mídia ele foi formado em 1968, justamente com o objetivo, a vocação de reunir e valorizar o profissional de mídia através da área de formação e informação a esse profissional. Recentemente, né, quando a gente chama novo de mídia, ou seja, houve uma reposicionamento do grupo de mídia linha com o que está acontecendo com o mercado. A gente percebeu que a atividade de mídia ela hoje está capilarizada entre os diversos players do ecossistema da comunicação. Hoje temos profissionais de mídia atuando nas agências de publicidade, obviamente, que era a origem do grupo de mídia, era acolher os profissionais de mídia das agências de publicidade, mas hoje eles estão atuando também junto aos anunciantes, às plataformas, aos veículos de comunicação, aos institutos de pesquisa, e essa nova fase do grupo de mídia, que na verdade não é tão nova assim, ela já vai para o 4º ano, ela se propõe a abraçar e a acolher sob o mesmo objetivo de valorização e formação do profissional de mídia,
esses mídias que estão atuando nesses diversos outras verticais da indústria, né? Isso torna o grupo de mídia mais diverso, né? Na acepção ampla da palavra, né? Falando não só profissionalmente, mas toda a diversidade que hoje compõe a sociedade e o mercado de comunicação como um todo, e atuando ainda e sempre com o intuito de informar e valorizar o profissional de mídia. Como a Lu estava dizendo, esta edição, a 38ª edição do Mídia Dados, ela já nasce, ela é nativa digital, né? E fora todos os features que a Lu vai poder, a Lu como mãe do Mídia Dados vai poder especificar melhor, ela se torna efetivamente uma grande ferramenta e um grande instrumento de trabalho, tanto para das agências como de toda essa indústria que eu acabo de citar. E a gente teve a honra de ser agraciado pelo SEMP com a sua homologação. Então, hoje, o Mídia Dados é um documento e é uma fonte de pesquisa homologada pelo SEMP, que basicamente assina a importância e a seriedade dos dados que fazem parte, né, que compõem o Mídia Dados nesta versão de 2020. Bom, continuando aqui, então, obrigada, Toledano, contextualizando um pouco sobre o que eu comentei dos infográficos. Nós temos hoje mais de 200 gráficos aí, trazendo dados dos canais da mídia brasileira, são dados dos principais institutos de pesquisa, né, do país, como tradicionalmente já tivemos e seguem, né, dados da Kantar, dados do IVC, dados da Nielsen, dados do próprio MMA, que está tendo um evento, inclusive, hoje e amanhã com eles. Mas, além desses 200 gráficos, e hoje uma grande maioria são dados digitais, para vocês terem uma ideia, em 2013, quando eu continuava com Mídia Dados, teve um boom da internet, e naquele momento a Comscore não entendia por que tinha que ceder as informações para o grupo de mídia. E a gente defendeu a questão de democratizar informações que muitos mercados não tinham acesso no país, muitas agências não tinham acesso, que isso foi, na verdade, a alma, né, do Mídia Dados, e que a gente precisaria, sim, que nós não tínhamos recursos para pagar os dados da Comscore. E foi, então, quando a gente conseguiu publicar, em 2013, uma tabela da Comscore. Hoje, nós temos mais de 80 tabelas da Comscore, né? Então, isso é um dos fatores que fez que, quando assumisse o Fábio Freitas e a Lica, eles fizeram uma pesquisa com uma empresa de pesquisa, a Turbomakers, para ouvir o mercado de mídias de agências, clientes, anunciantes, para ver onde eles acreditavam que existia luz para produtos que o grupo de mídia tinham, que deveriam seguir, os que deveriam atualizar e os que deveriam ser incluídos. E o Mídia Dados, além da própria instituição, foram colocados como ao concurso, né? O grupo de mídia, ele deveria, sim, ser tão relevante novamente, se perseguir isso do passado, como o Mídia Dados deveria continuar, mas continuar com uma versão digital e com uma versão mais atual. E dentro disso, nós viemos trabalhando, incluindo infográficos, né, porque existiram presidentes que não concordavam em ter além de tabelas, mas a Lica e o Fábio abriram para que eu e toda a equipe do Mídia Dados pudéssemos trazer todas as principais informações que estavam no ecossistema da mídia naquele ano. Então, desde 2022, se vocês acessarem o Mídia Dados, vocês vão ver que nós temos infográficos dos temas
que eram os mais falados, né, que estava na boca de todo mundo, e de mídia e de comunicação, em 2022, em 2023 e em 2024, que a gente atualizou no final do ano passado, e esse ano a gente deve atualizar de novo. Então, a gente procura trabalhar com conteúdos que sejam lícitos, né, que eles sejam agnósticos sobre tudo o que está fazendo diferença na mídia. Então, por exemplo, vocês devem estar ouvindo muito falar sobre TV conectada já há alguns anos. Então, temos muitas informações de TV conectada, informações também de empresas fidedignas. Temos muita informação sobre influenciadores, que acho que vocês viram também esse assunto vindo bastante à tona. Ô, Luciana, deixa eu interromper. Você pode dividir com a gente, por favor, quais são essas informações sobre os influenciadores? A gente tem informações que demonstram quem são os principais influenciadores hoje no Brasil. Quem são? Neymar. Neymar? Neymar é um que aparece em destaque. Tem uma outra menina que é a Juliana, que também foi muito tempo. Tem a Virgínia. E esse é um mercado muito dinâmico, né? Influenciadores aparecem e desaparecem na velocidade da internet. Ô, Toledano, e como é que eles... normalmente o prazo que aparece e desaparece, vocês conseguem mapear isso? Então, existem diferentes pesquisas, e as pesquisas, algumas trazem nomes que eles são em comum, e outras divergem esses nomes, né? Não sei te dizer todos aqui de cor, mas eu tenho esse material, né, como puxar das informações que a gente coloca, porque a gente tem não só dados de influenciadores dentro do canal digital, como a gente tem também um outro conteúdo dentro dos infográficos, porque tem muitos dados, tem alguns dados que são da Spark, que é uma das principais empresas de influenciadores, né, que negociam os cachês e as campanhas dos influenciadores. A gente tem uma outra pesquisa interessante, que é do YouPix, que também traz outras informações, mas é um tema, né, que ele vem na mídia de forma constante, esse crescimento deles. Né? Como eu comentei também, TV conectada, a própria Globo está levantando a bandeira da TV 3.0, dizendo que a partir do ano de 2026 já vai estar sendo comercializada. Então, eu não sei se vocês estão a par desse tema aqui, mas a ideia da Globo é que todas as casas que já têm conexão com o Wi-Fi, que já têm a TV conectada, vão poder ver a publicidade e interagir com a publicidade como os canais nativos digitais. Então, vai continuar quem não tiver wireless em casa, vendo via sinal analógico, mas a publicidade, para quem tem wireless e TV conectada, vai poder ter uma interação enquanto estiver se apresentando o jogo de futebol, como hoje em dia, e o ano passado já explodiu o Cazé dessa forma, né, sendo transmitido através, por exemplo, do YouTube. Então, agora está tramitando ainda algumas questões da Lei Geral de Proteção de Dados, mas o governo brasileiro sabe da importância da televisão seguir tendo bastante protagonismo no Brasil com esse recurso, onde a publicidade pode ser comercializada não só através de dados demográficos, mas através de geolocalização, assertividade de público. Então, dentro do grupo de mídia e do Mídia Dados hoje, nós estamos fazendo podmídias com os parceiros do grupo de mídia e os parceiros que apoiam Mídia Dados, como Globo, SBT, Eletromídia, NEL, fazendo podmídias, já fizemos um com a Eletromídia, já fizemos com a Jovem Pan, que também é um dos nossos patrocinadores, e estamos fazendo agora com a Globo, e a Globo vai trazer o tema do 3.0.
Então, a gente agora está num momento de trazer muito à tona os conteúdos dos infográficos, os conteúdos também dos podmídias. Se vocês permitirem um conteúdo como esse desse nosso bate-papo, como teve outro dia também com o Fábio Madia da Abend, para a gente conseguir que os jovens também conheçam o Mídia Dados. Um outro dado que é muito importante comentar aqui com vocês em relação à própria mídia impressa. A mídia impressa, ela veio cada vez mais nos últimos anos se tornando também e muito digital. As plataformas digitais, seja dos grandes jornais, seja dos jornais regionalizados, elas vêm crescendo bastante. Com isso, os números da mídia impressa, de consumo, de penetração, que teve um período que deu uma barrigada aqui no Brasil, começaram a subir de novo, porque a Kantar começou também a estudar não só os sinais analógicos, mas os sinais digitais. Então, hoje você consegue ter o consumo de meios da televisão, somando, né, tendo as duas frentes, a frente do sinal analógico, através da televisão, mas também incluindo todos os canais da Globo, né, Globoplay digitais, Globoplay, Globo.com, assim como SBT analógica, SBT digital, Record, e na questão da mídia impressa, na questão do rádio, também, hoje a gente tem os dados off e on, a gente tem os dados de consumo de mídia só on, a gente tem os dados sempre ou juntos ou separados, isso era algo que a gente não tinha, que mostra que a mídia impressa, por exemplo, ela se reinventou nesse sentido de digitalização, né? Então, o mercado foi se acomodando, né? Então, acho que um bom papo aqui em relação a influenciadores é a questão de que eu ainda vejo o mercado muito, assim, talvez, numa ponta extrema, sobre influenciadores, né? Eu acredito, sim, muito no poder dos influenciadores, mas tem uma série de outros âncoras dos canais tradicionais de mídia, de uma maneira geral. Eu não estou falando só de televisão, só de rádio, eu estou falando até de celebridades e de jornalistas importantes que falam na própria imprensa, brasileira, que também, na minha opinião, e muito, eles são influenciadores. Então, eu acredito que o mercado ainda vai se acomodar em relação a esse ambiente, mas é algo que a gente está aí para estudar e ver. Outra coisa, outro tema que a gente também Luciana, sim. Boa tarde, tudo bem? Posso meter a colher aqui na conversa de vocês aqui um pouco, não? Lógico. Olha, primeiro, parabéns pela iniciativa. Eu estou vendo tantos amigos aqui de longa data, você, trabalhamos juntos na UMAP, trabalhamos juntos em várias agências, né, a Malu, o meu presidente predileto, Antônio Toledano Romero, que está me prometendo uma paella e um bacalhau faz alguns anos, mas tem tantos colegas aqui que é muito bacana ver esse fórum aqui. Eu queria ver se eu contribuí um pouquinho com vocês, porque eu passei 30 anos da minha vida em televisão e nos últimos 10 no ambiente digital, principalmente tocando a área de influenciadores. Lancei a Sammy Road no Brasil em 2018, né, que hoje é a maior agência global de influenciadores no mundo, e no Brasil também tem a sua representação, ainda tem um pedacinho lá, e tem alguns canais que eu sou sócio, né, verticais importantes, que eu administro e toco, assim como o Mandia Bene, que faz um enorme sucesso na área de gastronomia, gourmet, o Automais e tantos outros. Bom, eu queria dizer para vocês o seguinte, a gente já mapeou, né, com todas as agências, a gente formou uma associação das agências de influenciadores no Brasil. Estão todos lá presentes, né, a Sammy Road, o pessoal da Spark, da BR Media, a Mind, as 7, 8 principais aí. E o mapeamento que a gente chegou é o seguinte, o Brasil, dentro de 120 milhões de contas, mais ou menos, nas redes sociais, o Instagram por volta de 100 milhões, né? Vamos tirar como base o Instagram, em torno de 100 milhões de contas, somente 1 milhão dessas contas, 1 milhão de pessoas, dessas 100 milhões, portanto 1%,
tem acima de 5 mil seguidores. Então, a gente fez um recorte para dizer que é um influenciador quando tem um corte acima de 5 mil seguidores com algum assunto específico. Então, e esse número retrata 1 milhão de influenciadores que têm mais de 5 mil seguidores. Os outros 99 milhões de pessoas que estão nas redes sociais têm menos de 350 seguidores, o que é a média. Né? A média brasileira mostra que o brasileiro tem no máximo 350 seguidores, tá? Na média. Ou seja, as pessoas são aquelas pessoas que mais olham do que interagem, né? Do que postam sobre algum assunto, etc. Então, desses 1 milhão de contas que tem mais de 5 mil seguidores, hoje, 10 anos depois, em torno de 400 mil contas estão cadastradas em dashboard. Ou dashboard da BR Media, ou da Spark, ou da Sunny Road, e assim por diante, da Mind e tantas outras. O que é uma infinidade de pessoas. Seria humanamente impossível a gente elencar ou cadastrar 400 mil contas ativas de influenciadores que tem no Brasil hoje. Mas hoje você consegue ter uma cauda longa, qualquer agência de propaganda, acessando ou o dashboard da Spark, da BR Media, ou da Mind, ou da Content Club, ou da Sunny Road, etc., você consegue ter acesso a essa cauda longa, esse oceano azul de influenciadores no Brasil, e você consegue mapear por assunto, né? Olha, eu quero um assunto de culinária, eu quero um assunto de automóveis, né, ou de carro. Então ele consegue fazer uma curva ABC para você do maior para o menor, dizendo quem são os principais influenciadores daquela categoria específica. Então, o que eu acho que é importante também é a gente propagar, né, o Mídia Dados como a bíblia do mercado, que talvez tenha mais de 30 anos, né? Nasceu lá na década... 8 anos, essa edição foi a 38ª, Paulinho. Então tem quase a idade do Toledano, quase 40 anos. Então, eu acho que a bíblia do mercado tem que ser a bíblia do mercado, e a gente propagar esse trabalho, não só nas agências de propaganda tradicionais, grandes e tal, mas também nessas outras empresas, né, nas trading desks, nas SSPs, nas DSPs, né, que estão aí e que fazem essas compras programáticas diariamente. É como a gente catequiza, né, a importância do Mídia Dados na cabeça dessa turma nova, dessa geração nova, que o mercado já mudou talvez 3, 4 gerações para frente, que estão administrando esses dashboards programáticos que está tudo lá dentro, né? Então, Paulinho, eu acho que é importante a gente terminar esse trabalho aí bárbaro de vocês, já de 38 anos, também nessa meninada, né? Deixa eu completar o que você está dizendo, Paulinho. Claro. Bom, é uma alegria te ver aqui também, que realmente essa é uma área da comunicação que ela precisa ser catequizada numa série de assuntos, né? Eu faço parte também, eu sou, assim como boa parte, aí, uma grande parte do pessoal que está aqui nesta discussão, eu faço parte do conselho do CONAR, né, da 6ª Câmara do CONAR, e é raro o julgamento que sobe para o CONAR que não tenha pelo menos 2 ou 3 casos envolvendo influenciadores. E é realmente uma alegria para mim, como player desse mercado, perceber que também, aos poucos, os influenciadores vêm entendendo o papel do CONAR na comunicação, vem entendendo o papel da ética necessária para poder exercer o seu ofício, né? Porque vamos combinar de que um influenciador que, mesmo que tenha aí seus 5 mil seguidores, ele é já considerado um micro-influenciador e está fazendo disso um negócio, né? E tem, como qualquer negócio ligado à área de comunicação, tem que seguir critérios autorregulamentados pelo Conselho de Normas de Autorregulamentação Publicitária. É bom perceber isso, né? E aí eu creio que também é um papel conjunto do grupo de mídia, juntamente ao CONAR, em fazer essa catequização. Eu só queria voltar um pouquinho à origem de algumas coisas do Mídia Dados, né, que eu acho que é
Senão a gente vamos ficar falando de influenciadores aqui a tarde toda. Não, exato, né? Exatamente. Você sabe bem, Paulinho, que já existe bom material para isso. Mas é que um ponto importante, que vamos dizer assim, da origem, é que para nós, do grupo de mídia, é tão óbvio isso que é default. Desde a primeira edição impressa do Mídia Dados, essa é uma publicação, sempre foi uma publicação 100% gratuita. Né? A gratuitidade desse documento, esse documento ele era despachado, ele era entregue às agências de publicidade e ficava à disposição dos diversos players na sede do grupo de mídia, e é importante notar, e é importante ressaltar que também a sua versão digital tem acesso 100% gratuito. É um cadastro simples, fácil, rápido, e tem acesso a todas essas informações que a Lu está evidenciando, que a gente pode abrir mais e que a gente pode falar a respeito. E o importante notar e levantar também que todos os gráficos, quadros e infográfico são exportáveis, né? Ou seja, isso constitui um material de inúmero valor, de incomensurável valor para desenvolvimento de planejamento, para apresentações, para fundamentação de planos de mídia. Né? Eu tenho a oportunidade, através da APP, de muitas vezes fazer parte do sorteio das subcomissões técnicas que avaliam algumas licitações públicas, e eu noto que, principalmente as agências que disputam contas de prefeituras, de secretarias municipais pelo interior do Brasil, e agências que têm no Mídia Dados, muitas vezes, quase que a única fonte de informação técnica para poder defender os seus planos de mídia. Né? Enfim, isso tudo para tentar evidenciar cada vez mais a importância desse documento, tanto no mercado aqui brasileiro, como internacional. Né? Eu sempre costumo dizer que nas viagens internacionais que o grupo de mídia promove, né? O ano passado o grupo de mídia foi para Singapura, a viagem internacional desse ano vai ter para o México. Sempre que a gente levava, né, o exemplar físico do Mídia Dados para fora, recebíamos muitos elogios dos players internacionais em relação a esse factbook. A gente cansou de ouvir que era o factbook mais completo de informações sobre o mercado brasileiro, tanto informações de mídia, como também informações sociodemográficas do país, né? E sempre foi um motivo de elogio e de orgulho para nós aqui, né? Aliás, também eu costumo dizer que o próprio formato do grupo de mídia, quando a gente viaja para fora e diz como é que o grupo de mídia está organizado, qual é o objetivo, como que é essa existência e esse objetivo do grupo de mídia, é difícil o gringo, né, entender como é que players concorrentes no dia a dia, né, pessoal de agências diferentes, de veículos diferentes, de anunciantes muitas vezes concorrentes, podem se sentar todos numa mesma mesa com um único objetivo de aprimorar o trabalho do profissional de mídia. O Fabinho Freitas entrou agora há pouco, bem-vindo, Fabinho. Só para te contextualizar rapidinho, a Regina pediu para comentar os destaques que tinham dentro dessa 38ª edição, e o Toledano contextualizou um pouco as mudanças do grupo que foram promovidas por você e a Lica, inicialmente, e depois por você, nesses últimos anos. Eu coloquei a liberdade que você nos deu, né, a mim, ao Paulinho Gregorassi, que é para quem eu respondo no dia a dia, enfim, de entrar com infográficos, que alguns presidentes não permitiam entrar com temas que não fossem só as informações dos gráficos dos institutos de pesquisa, e que você, abrindo os infográficos, eu pude trazer com a equipe os temas que fazem diferença na mídia nos últimos anos. E comentei de TV Conectada, TV 3.0, influenciadores, por isso quando você entrou, o Paulinho Leal estava comentando essa questão dos influenciadores. Enfim,
a gente estava muito dentro desse contexto, e eu comentei também dos podmídias, né, que foi algo também implementado nessa nova gestão, encabeçada por você, e o quanto isso está sendo interessante, porque tem bate-bolas, né, como tiveram com a Eletromídia, com Jovem Pan, vai ter com Globo, com VBS, com Neo, Eletromídia de novo, enfim, e a gente cada vez mais demonstrar para essa galera que está entrando agora no ambiente de trabalho o quanto o mídia dados é relevante. Então, fica à vontade, né? Não sei se a Regina também quer fazer algum comentário para você entrar agora. Eu quero sim, porque é engraçado isso, né? Eu acho que o Mídia Dados tem um material tão rico, tão valoroso, e a gente conhece tão pouco dele, né? Eu acho que quando você estava dizendo de várias formas de você conseguir avaliar, né, as performances, e é uma das coisas que não é só audiência, né? Às vezes você tem uma questão chamada relevância, e que é uma coisa que eu brigo muito, porque às vezes você tem aquele único jornalista naquela única cidade que produz aquele único conteúdo, só que aquela cidade tem 10 mil habitantes e 80%, 8 mil, acessam aquele conteúdo, e aquilo é relevante, vale mais que muita audiência, é maior que a audiência, e aquilo não é considerado, quando você pensa numa SECOM da vida, a SECOM considera só audiência. O Tribunal de Contas exige só audiência. E aí você acaba deixando 8 mil, 10 mil jornalistas que têm os seus sites, as suas revistas, a sua produção de conteúdo seríssima naquela cidade, absolutamente sem nenhum tipo de mídia, não é verdade? E acabam morrendo, fechando as portas, e aquela coisa do jornalismo local deixa de existir, e que é tão importante num país como o Brasil, que é imenso, né? Então, assim, como é que a gente poderia divulgar mais o Mídia Dados? A gente pode chegar lá na SECOM, mostrar para eles e falar, olha aqui, olha isso daqui, vê isso aqui. Eu atendo a SECOM, eu já mandei o link para todos eles, inclusive... Não, mas eu acho que a gente tem que fazer uma visita, sabe? Visitar e falar, prazer, tudo bem? Tá aqui, ó, Mídia Dados, Regina, tentar colocar um ponto de vista, eu vou ligar aqui com a pergunta que o Adriano Seja colocou aqui. bem-vindo, tá, Fábio? Que é isso. A gente tem uma mudança. Eu sou mídia de agência de publicidade desde 97, então já tem um tempo aí, perambulei por algumas agências no Brasil e faço parte desse ecossistema e sou apaixonado pela nossa profissão, pelo exercício da mídia. A gente tem um desafio que vem crescendo nos últimos 15, mais nos últimos 10 anos, que a tecnicidade da mídia ela estava simplificada ao atingimento de pessoas, em que frequência que se atinge as pessoas, como é que é a audiência e que jeito isso se faz. Com o advento do digital, e isso estava muito na mão do mídia de agência, a técnica disso, cobertura, frequência, exposição, número de circulação, número de leitores, para ficar mais no âmbito da NER, né? E num paralelo a isso, ele nasceu uma lógica muito grande de busca por retorno, de busca por lead, de busca por retorno imediato, tal, que vem muito dentro do digital. E dentro do digital, as leis e o jeito de fazer está muito ligado ao dono da plataforma. Então, hoje o Google tem um jeito de fazer, amanhã ele tem outro, depois de amanhã ele tem outro, e esse negócio vai mudando. Então, ficou uma tarefa, o ensinar a mídia, Adriano, virou uma tarefa hercúlea para você fazer. Porque aprender a mídia virou uma tarefa hercúlea. Porque o jeito TikTok Shopping, que lançou esse final de semana, um mídia bem inteirado, tem que saber que jeito faz, que jeito programa, que jeito coloca. Você tem que vender para o cliente dele. E é uma plataforma gigante. Muitos nem sabem que lançou. Então ficou um negócio de ensinar e atualizar, um negócio muito complicado de fazer. O grupo de mídia que fez isso com muito
muito bem ao longo do tempo, ensinando mídia básica para todo mundo, o que é cobertura, o que é frequência. O que não muda, independente da mídia que você tiver, a matemática é a mesma, de formas distintas. O que muda é você conseguir traquear resultados, seguir resultado, etc. Esse lado ficou muito complicado de se ensinar. Então a gente hoje tem um projeto focado em educação que ele ficou muito mais complicado, Regina, do que ele já foi no passado. Porque hoje, se você pensar o que é um mídia no lato sensu da palavra, ele tem que ter isso que o Antônio colocou aqui, que o Adriano colocou aqui. Como é que ele sabe do on ao off, como é que ele passa por todos esses conceitos que são distintos de plataforma A para plataforma B para plataforma C, é o rádio online, o rádio e tudo tem isso que você colocou no final, Regina, alguém produzindo conteúdo, alguém precisando monetizar e alguém que vive da interação de vender o espaço da publicidade. Eu tenho um sonho que não consegui tirar do papel ainda, mas eu juro que um dia eu vou tirar. Eu queria muito aprovar no governo federal um jeito. O grupo de mídia é uma associação sem fins lucrativos. Então, como ela não tem fim lucrativo, ela não paga as pessoas para trabalhar. Então, ela vive de doação de tempo das pessoas. Então, o maior valor que o grupo de mídia tem é o poder dele engajar gente no grupo de mídia. Porque quanto mais gente está engajado, mais produto ele entrega. Mas ele precisa das pessoas. Ele precisa da pessoa querer devolver para o mercado que ela trabalhou alguma coisa que esse mercado a deu. Essa equação, como o nosso. Eu tenho uma sensação que o nosso tempo vai se espremendo, né? Eu não sei se é a sensação de você envelhecer e de estar amadurecendo, ou se o tempo realmente está ficando mais espremido pela quantidade de informação que a gente recebe. Essas duas coisas, acho que elas até se somam. Então, eu tenho muita vontade, pode ser um projeto que a gente possa, e para mim, para ser encabeçado direito, teria que ser encabeçado por algumas instituições. Quero de aprovar no governo federal que tivesse alguma lei que incentivasse o ensino de mídia. Porque para eu ensinar mídia no lato sensu, mais profundo, precisa de muito investimento. Preciso montar uma equação com ensino à distância, com EAD. Não adianta mais eu dar curso do grupo de mídia para 15, 20, 30 profissionais de mídia que estão nas agências. Eles não estão mais nesse lugar. Eu tenho que ajudar o mídia que está lá na ponta, em Ananindeua, que está desconsiderando a rádio de Ananindeua, técnica de mídia para ele lá na ponta. E muitas vezes essa pessoa que está comprando mídia, nem mídia ele só é dono de um estabelecimento que está se cadastrando lá na Meta, no Google, no TikTok, e está comprando mídia para a padaria dele, porque é legal fazer mídia e dá resultado e traz mais gente. Então tem uma lógica para a gente tentar fazer e tentar levar para esse long tail, que é o papel que o Mídia Dados faz. O Mídia Dados faz esse papel no long tail das agências de publicidade. Ele é material para pequena e média agência que não consegue comprar informação. Mas, em tese, ela já é uma coisa a mais do que isso que eu estou falando. O negócio ficou muito mais granular. E como atingir esse long tail inteiro, como divulgar o Mídia Dados num lato sensu maior, como ensinar a mídia para o seu Zé da padaria, para a dona Joana da quitanda, que tá precisando comprar mídia. Porque se ela não compra, o Mercado Livre vende fruta e ela não vende fruta. A gente tem um problema sistêmico da pequena e da média empresa, que é engolido por gigantes, independente do que o gigante venha a ser. As pessoas param de comprar na vendinha da esquina porque está no Mercado Livre, pela facilidade e tal. É lógico que isso não é igual. O Brasil é muito continental para isso acontecer em todo lugar, mas tem essa influência. Então, uma das coisas que eu gostaria muito de fazer, e o grupo de mídia, se Deus quiser, a gente vai conseguir, é conseguir ter este debate, que é um debate estrutural. Só que ele precisa de dinheiro estrutural. E esse dinheiro estrutural não vem de um patrocínio. Eu não consigo. E aí, os veículos que sempre foram muito fortes
a editora Abril investia muito dinheiro no grupo de mídia. E ela era parte, ela era um pilar fundamental de sustentação do que o grupo conseguia fazer. Esses pilares foram caindo. E as indústrias de mídia de hoje, que apesar de ter muito mais veículo, eles não investem como no passado investiu. Então a gente lida nesse meio desse caos, que com tudo isso, pandemia, o enfraquecimento da decisão dentro das agências de publicidade. A decisão já foi muito maior dentro da agência. O mídia de agência teve muito mais decisão sobre aonde investir do que ele tem hoje. Hoje a decisão está muito mais a 6 mãos no mídia, no anunciante, no próprio veículo. O nível de influência que o Google tem dentro de grandes anunciantes é muito brutal. E não é à toa, porque ele tem muita informação. Você não consegue debater sobre informação com quem tem a informação na ponta. Então, o que a gente faz dentro do papel, eu acho que tem um papel fundamental para o ecossistema do nosso negócio, é difundir, divulgar, disseminar informação. Neste caso, gratuita. E eu concordo plenamente com você, podia ser mais divulgado, muito mais. Muito mais. E a gente gostaria muito de ter. Então, a ideia e o papel que o Toledano faz muito grande de colocar e está fazendo isso, mesmo que a gente está fazendo aqui, que é divulgar. Isso aqui é divulgar o Mídia Dados. É divulgar que a ferramenta existe, que ela está aí disponível, é só você entrar lá, se cadastrar e acabou. Você vai ter um nível de informação. Ô, Fábio, deixa eu falar uma coisa para você. Vocês acham que caberia? Na ANER a gente tem um curso que chama Lab de Negócios, em que os publishers se inscrevem, tanto de revista quanto de jornal, produtores de conteúdo jornalístico profissional, e a gente dá a teoria e dá a prática. Você acha que seria interessante a gente fazer um lab de negócio sobre o Mídia Dados, para mostrar para o veículo, né, as ferramentas que existem, como são tomadas as decisões, como é que ele pode se preparar para vender o negócio dele? Eu acho que tudo isso é factível de se fazer, sim, pode ser positivo. O ponto da troca é como a gente consegue as pessoas para fazer isso e se estruturar. Como a gente é sem fim lucrativo... Vocês, não precisa... Não, eu sei, mas a gente precisa... que quando a gente... Eu sempre tenho 2 pensamentos. Com vocês e com a NER a gente faz. É só a gente marcar, a gente monta o grupo, monta as pessoas, a gente faz um debate super positivo, vamos fazer, só colocar na agenda e a gente fazer. Vamos fazer. Quando eu penso no lato sensu e nele grande, né, como que eu faço ele em larga escala, ele para mim parece complicado ainda, sabe? E esse é o desafio que a gente precisa, muitas vezes junto, conseguir atingir todo mundo. Como que a gente gera um conteúdo em conjunto com vocês, que lidem com as dores que vocês têm, para ajudar o todo, e você manda para todo mundo, entendeu? Não um negócio específico. Sim. E pode demandar investimento, pode ter dinheiro, a gente precisa, pode ser que a gente arrume players que patrocine esse tipo, que estão aqui dentro mesmo, dentro do ecossistema. A gente está super aberto a fazer. A nossa missão é gerar relacionamento, dividir conhecimento e ensinar. É isso que só para isso que existe o grupo, né? Não tem outra função. Ô, Regina, isso que você está comentando, por exemplo, eu faço mestrado de comunicação audiovisual e me qualifiquei agora no final do ano. O meu trabalho é a entrada da Netflix no Brasil e a queda da hegemonia da televisão e todas as implicações no monopólio da indústria. A minha orientadora, ela nunca tinha visto, né, esse conteúdo todo. Eu fiz um histórico desde 2004 até 2024, todo com dados do Mídia Dados. E ela comenta, Lu, você tem até o doutorado inteiro aqui dentro, né? Então, assim, realmente, para a área acadêmica também, bem relevante o que a gente tem lá.
Eu, nesse momento, estou conversando com até uma pessoa para ver todas as questões de inteligência artificial, porque nós temos dados que vêm de muitas frentes, né? Como eu comentei aqui, a gente tem mais de 80 fornecedores, né? Kantar, Comscore, MMA, Nielsen, IVC são os mais tradicionais. Mas, como eu comentei aqui também, a gente tem no YouPix, né, informações importantes, a gente tem na Spark, alguns canais, a própria Meta, o próprio Google, quando a gente fala de mídia programática, de assertividade de público. Você comentou dessa questão de nicho, né? Eu sei que não é o nicho do nicho do nicho, mas, por exemplo, a TV Cultura me procurou no ano passado para comentar a força de alguns programas específicos e me pediu a permissão de publicar uns dados nos infográficos. Então, eu estou aberta, e todos nós do grupo de mídia, para o mercado nos ceder as informações. O que a gente faz, né, a equipe do Mídia Dados, sermos agnósticos, né, não é uma venda comercial, realmente é um conteúdo. Sim, sim, é educacional. Totalmente educacional. O Paraná quis fazer um Mídia Dados. Eles não conseguiram fazer digital. Esse nosso caminho 100% digital foi realmente um desafio. Eu e o Paulinho Gregorassi, a gente bateu cabeça no primeiro ano até conseguir chegar como está hoje, mas eles implementaram o Mídia Dados impresso, com dados só do Sul. Agora o grupo de atendimento do Rio Grande do Sul está querendo fazer um Mídia Dados. E o grupo de mídia de São Paulo, ele abre todo o apoio, né? Sendo uma associação, nem sempre a gente consegue se dedicar além do que a gente gostaria, mas a gente procura sempre estar atualizando esse trabalho, para justamente ele ser utilizado como ele está sendo utilizado quando se conhece, né, o projeto. Eu tive outro dia na SECOM e eu acho que falta um grande cadastro lá. Eu acho que falta uma grande interligação de dados para as decisões, né? Mudam-se as pessoas, muda-se a forma de se verificar. Se eu sou da Bahia, eu trago o que eu faço lá na Bahia e eu tento implementar lá. Se eu sou de São Paulo, eu tento implementar. Então, eu acho que falta, de fato, uma diretriz básica de atuação que não mude de acordo com as pessoas, mas que tenha seja científica, né? Seja, de fato, com dados fáticos, técnicos, que deem sustentação e que não mude de acordo com a cabeça de quem chega, né? E eu acho que isso que acaba, no fim, prejudicando demais, né? Todos esses produtores de conteúdo que precisam, né, da mídia para sobreviver. Né? Eu acho que levantar uma bandeira educacional para educar, inclusive, quem compra a mídia do governo é importante, né? Precisa ter essa educação governamental, eu acho, para entender, de fato, o que vocês estão fazendo há 38 anos e que não são chamados para chegar e falar assim, escuta, e aí? O que tem nesse mercado? Como é que é avaliado? De que jeito é avaliado? Como é que eu posso me estruturar com isso tudo aqui, né? Para entender esse Brasil, né? Eu acho que falta isso, é uma coisa, enfim. Deixa eu ver. Então, Toledano, quer falar algo? Não, eu acho que os pontos que a gente queria abordar, a gente já falou, e a questão é essa, eu acho que é incentivar todo mundo que está aqui e toda a força que a ANER tem junto aos seus associados para divulgar mesmo o Mídia Dados, para incentivar as pessoas, volto a dizer, acesso simples, gratuito, e você só consegue perceber a riqueza e a profundidade dos dados que compõem esse documento, entrando e navegando nele, né? Eu estava discutindo outro dia com o Renato, da Jovem Pan, justamente isso, né? Que apesar do conhecimento do Mídia Dados, as pessoas virem a conhecer, ou pelo menos de ouvirem falar do Mídia Dados, pouca gente, de fato, tem uma dimensão exata da diversidade e da profundidade dos dados que compõem esse documento.
Né? Sim. Então, é uma tarefa também nossa de tentar introduzir, de tentar incentivar a navegação e a exploração melhor do link ou do site como um todo, né? Regina, e com essas frentes novas que foram abertas com essa nova gestão, também, por exemplo, até dados de diversidade e inclusão, pesquisas realizadas com as agências, pesquisa realizada através da própria APP, com o grupo de planejamento, a questão de formato híbrido ou não de trabalho, todos esses temas nesses infográficos, e por isso que eu falo muito dos infográficos, né? Porque é como você mesmo colocou, às vezes você não consegue, se não entra alguém, como eu tive que entrar no mestrado e fazer análise de tantos anos de gráficos, chegar a algumas conclusões importantes, mas nos infográficos, eles dizem por si só, e a gente consegue trazer bandeiras dos influenciadores, que, como disse o Paulo Leal, está existindo tem uma profissionalização, hoje você tem ferramentas, as ferramentas que já existem também estão colocadas como informação para o leitor do Mídia Dados, mas nem tudo você consegue em cima de número, né? Então, esse crescimento enorme das bets, tem uma parte que você consegue em números, mas outra parte você consegue em conteúdo, games, também é um outro segmento que só cresce, que muitas vezes ele fica meio que escondido em outras informações. Né? Eu quero até fazer uma proposta à nossa assessora de imprensa, Márcia, que faz a nossa newsletter, que chega a mais de 4.000 pessoas, está aqui presente. Eu acho que a gente poderia ir decupando o Mídia Dados, uma vez por semana, a gente colocar um ângulo do Mídia Dados na nossa newsletter. O que vocês acham? Vamos, excelente ideia. Ótima ideia. Fragmentar os assuntos, sem dúvida. Eu acho que podia ser muito bom. Então, a gente escolhe e vai colocando, a gente decupa e vai colocando por semana. Então, se der 52 semanas, não interessa, a gente vai colocando toda semana o conteúdo do Mídia Dados e divulgando para todo mundo. Ótimo, a gente pode combinar, o Luciana, Fábio, Antônio, prazer falar com vocês. A gente pode combinar aí uma pauta, né? E aí a gente vai fazendo por semana e faz um especial Mídia Dados mesmo. Acho que é super válido, né? Divulgar o material, acho que vai ser ótimo. E aí a gente vai ter o nosso summit, o summit da ANER, em outubro, que vai ser presencial e vai ser também na SPM. A gente poderia pensar em um painel para vocês apresentarem especificamente sobre o Mídia Dados. A gente pode conversar com calma depois e verificar o que é interessante a gente contar lá. E aí fica Perfeito. Aqui o convite já. Perfeito, maravilhoso, né? Muito legal. Ótimo. Agradecimento. Eu acho que a gente trabalha tanto para colher dados, para organizar, para estruturar, e eu acho que isso tem que ser divulgado. Não adianta ficar só na gaveta lá para, quando morrer, alguém olhar e falar, que lindo que eles fizeram. Não, Regina, é bem isso. Quando alguns professores meus viram uma tabela de audiência de televisão por emissora versus outras sintonias desde 2004, eles falaram, Luciana, mas de onde que você tirou isso? Eu falei, mas é do Mídia Dados, né? Já mostrei o link, blá, 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 blá. Só que a gente tem ano a ano lá, né? Então, assim, a gente tem, inclusive, PDFs de anos que a gente não tem esse formato digitalizado, mas que no final, assim, dando scroll na página até o final, você encontra ali 2019, 2020, 2021, 2022, fora que, assim, nós temos, né, os impressos, como eu tenho os impressos desde 2007 que eu lidero, e dentro de um local que o grupo de mídia guarda algumas relíquias, né? Estão os impressos dos anos anteriores, que eu não participava ainda e não tenho todos eles, mas desde 2007 tem alguns profissionais que me procuram, porque a gente fazia alguns debates também entre os veículos, e esses veículos, para eles, às vezes, é muito importante mostrar que eles participaram dessa história, né? Então, isso é algo que a gente também tem. Gente, é história, né? Então, veja, muito do que. E se você for analisar todos esses dados, você vai ter a história, por que se chegou a isso hoje? A gente é isso hoje porque foi se construindo uma história e você tem todas as mudanças, né?
E eu acho que é muito importante isso. Então, se a gente puder, na newsletter da ANER, de fato, registrar tudo isso, né? Primeiro registrar esse Mídia Dados, essa 38ª edição do Mídia Dados, e depois, eu acho que a gente poderia experimentar, né, Márcia, fazer uma linha do tempo, das principais questões que mudaram, né? Então, assim, olha, quando surgiram os influencers no levantamento, quando mudou essa coisa da TV aberta para o YouTube, quando mudou isso, quando mudou aquilo, eu acho que é interessante colocar essas marcas, né? Para que a gente tenha uma ideia geral da história. Inclusive, Regina, Márcia e todos aqui, existe também uma aba dentro do site que a gente chama de Cenários da Mídia Atual. E todo ano ele é atualizado com todos os destaques, né? Como aqui eu vi também o Adeildo, que está hoje no Quai. É impressionante o quanto o TikTok, o Quai cresceram, né, nesses últimos anos de uma forma absurda. Acho que só o ChatGPT e os sucessores dele cresceram mais rápido do que o TikTok e, na sequência, o Quai. Né? Então, assim, todos esses dados a gente observa com bastante cautela, que nós sabemos, né, o que a televisão também brasileira representa no Brasil, e principalmente o jornalismo local, né, que é onde você continua tendo um protagonismo muito, muito forte. Então, são pessoas aqui, né, não é por nada, mas isso sim, eu tiro a carteirinha, que a gente tem muita responsabilidade ao olhar para os dados, ao analisar, e a gente vê os números, né, o quanto a internet hoje já está quase, se bobear, em 100%, 98%, 99% de penetração, mas todos os canais, eles têm as suas características, têm sua relevância, então a gente olha para tudo com bastante cuidado e observa tudo nesse resumão. Mas você sabe, Luciana, que eu sempre digo um negócio, né? As redes sociais, as plataformas são maravilhosas, mas quando você precisa desmentir alguma coisa, você procura o jornalismo profissional. É ele que desmente, não são as plataformas, não é verdade? É interessante isso. E só que você não investe no jornalismo profissional. Então, é engraçado isso, né? O jornalismo profissional é chamado... Você pode ajudar a desmentir isso, por favor? Interessante. Olha, Regina, essa sua sugestão, ela é excelente. Eu acho que a forma que a gente podia disseminar esses capítulos, né, esses episódios, poderia ser como um documentário da Netflix, sabe? A escrita e a forma para atrair a atenção da meninada nova que está na nossa atividade, para gerar atenção, interesse, desejo, ação. Olha que legal esse documentário, série que o Mídia Dados está fazendo, né, com uma linguagem meio Netflix, né, meio Disney Plus, ou a HBO+, né, tem um pouco essa pegada, sabe, para atrair o desejo, a atenção de ler, de se informar. Eu acho, sabe, Paulo? Paulo, que a forma é muito importante. Eu acho que a gente pode fazer assim, a gente pode, primeiro, organizar tudo isso, já está organizado, mas separar por capítulos na nossa newsletter, e daí a gente pode tentar produzir pequenos vídeos, eu acho, para falar disso, sim. Eu acho que é um projeto, a gente tem que sentar, e, a Faculdade de Comunicação, olha lá, Casper Libre, a professora Adriana está falando, de repente a gente pode fazer com uma Casper Libre da vida, por que não? Né? Eu acho que tudo é possível, eu não acredito em impossível. Eu a produtora para ajudar a gente arruma, fácil. Sim. Vamos ouvir o Fabinho Freitas. Não, a gente tem... O Regi da APP, ele acabou de falar, Luciana, a gente tem que fazer link disso com todos os professores que fazem parte da APP. Eu falei, vamos embora. A gente pode fazer. A dificuldade que a gente enfrenta é quando a gente sai para precificar, produzir, entender como vai ser o investimento, quem banca o investimento. E tudo isso que você está falando tem um investimento, seja ele de produção, de organização, profissionais que vão estar na frente. Ideia é fantástica. Eu comungo muito do que a Regina colocou. A imprensa livre, com voz livre, precisa
conseguir ser monetizada, ela precisa se bancar. A imprensa não conseguir ganhar dinheiro significa romper um pilar da democracia, e isso tem que ser debatido. Ponto. Para mim, esse é o ponto nevrálgico do negócio. O resto que a gente tem que fazer, o jeito que vai ensinar, como é que o mídia faz, a gente não controla o futuro está rápido demais. Mas dar sustentação, o maior perigo que essa nova economia traz para a gente é que as empresas estão conseguindo transacionar sem construir marca. E elas transacionam via ativos digitais, que não precisam ter audiência por um interesse de ver um conteúdo de onde ele está noticioso, ou ele está de entretenimento, etc. O pilar fundamental de uma emissora de televisão, de uma emissora de rádio, de um veículo impresso, seja um blog, seja qualquer coisa, o pilar fundamental dele é ter audiência para monetizar, para conseguir expor aquilo que ele coloca. E muitas vezes a imprensa livre está fundamentada nisso, em 100% das vezes. E quando a gente quebra esse ecossistema, que a publicidade investe num veículo que tem imprensa livre, né, a gente quebra um pilar da democracia. Por isso que para mim é um debate profundo, é um debate importantíssimo, e que a gente tem que tentar colocar ele junto com força. E para mim tem que ser com o governo federal. Não é um negócio que a gente consegue... Não adianta eu fazer um pedaço do Mídia Dados, uma bravata, não adianta. Por isso que para mim, quando a gente pensa em estruturas mais robustas, como é que poderia ter incentivo fiscal para a gente lecionar melhor? Eu acho que é uma coisa que a gente poderia, de repente, sentar, montar um grupo de trabalho, entender como que a gente consegue caminhar com isso. Eu peço 1000 desculpas, eu vou precisar Não, é que ausentar. eu também, Fábio, eu sei que você está precisando sair, o Café com a Né já terminou, porque a gente dura 1 hora, mas eu acho Obrigado, que a gente viu? de fato tentar criar um grupo de trabalho para conversar. Eu procuro vocês. Pode procurar o Toledano, ele faz a ponte, a gente monta bom. isso com o Paulo, maior prazer. Leal, por favor, depois eu vou pegar seu telefone com o Toledano também para lhe procurar, tá bom? Tá bom. Eu agradeço Pessoal, a todos. eu também preciso... Ótimo. Não, eu também queria agradeço agradecer, a todos, a presença queria de agradecer, todos. Regina, a você, queria agradecer a ANE como um todo, por esse espaço, por essa oportunidade. E, bom, a gente está à disposição, como o Fábio disse aí, acho que é um trabalho importante para a gente desenvolver junto aí, tá? Contem com a gente. Obrigada, gente. Boa tarde a todos e até a semana que vem no Café com a Né. Um abraço. Obrigada.